Olá, estamos chegando para o nosso programa Viver com Saúde. O nosso programa tem um oferecimento da Unimed Erechim, Unimed Cuidar de Você, esse é o plano. A Unimed, neste momento de pandemia, disponibiliza um serviço online para pacientes ou pessoas que procuram informações junto à Unimed. Então, maiores detalhes, você pode entrar em contato pelo telefone 3520-6100, que a Unimed está à disposição para te atender, para te orientar neste momento de pandemia. E hoje quem conversa conosco é a médica cooperada da Unimed, a doutora Emanuele Miola, que é otorrinolaringologista aqui na nossa cidade, atua no Centro Hospitalar Santa Mônica, e nós vamos falar um pouquinho desta área da otorrino, que é bastante importante, bastante procurada, principalmente neste momento em que a temperatura está totalmente desequilibrada. Bem-vinda, doutora. Obrigada, Sandra. Fico feliz em receber o convite e conversar aqui um pouquinho sobre essa área da otorrino. Doutora, para que as pessoas te conheçam um pouquinho melhor, eu gostaria que tu se apresentasse, falasse há quanto tempo você está atuando novamente em Erechim, né, já que é filha de Erechim, e um pouquinho da especialidade. Certo. Então, eu fiz medicina em Santa Maria, né, na Universidade Federal lá, e logo depois eu fiz a residência em otorrinolaringologia no Hospital da PUC de Porto Alegre e concluí os meus estudos em medicina do sono no Instituto do Sono em São Paulo em 2019. Eu voltei para Erechim em 2018, então eu estou aqui há uns 2 anos, atendendo ali no Santa Mônica, né? E estou muito feliz de voltar para a cidade depois de tanto tempo, né? Então eu desenvolvo meu trabalho lá, atendo nos outros hospitais da cidade também, né? Participo do laboratório do sono lá no Santa Mônica, sobreaviso nos hospitais e consultório médico também. Ok. Doutora, um dos problemas mais recorrentes no consultório nos últimos tempos tem sido a tontura. Isso. Por que tantos casos de pessoas com tontura? Exato. O que eu venho percebendo é que a tontura se tornou mais prevalente, já era bastante comum, mas eu percebo no consultório um aumento desses casos, talvez por conta da ansiedade e do estresse relacionado à pandemia do coronavírus, né? Mas a tontura ela sempre foi comum e o paciente costuma nos procurar com aquela queixa de que está desequilibrado, ou então de que ele está sentindo que está girando, ou até mesmo o ambiente está girando. Isso é bastante comum. Tontura e labirintite, tudo tem a mesma relação ou não? É separado? A gente consegue diagnosticar o que é uma tontura somente, agora o que é uma crise de labirintite? São coisas diferentes, né? Na verdade, a tontura é um sintoma geral que pode ser decorrente de uma origem ali no ouvido interno ou então nas vias do equilíbrio até o sistema nervoso, né? E a labirintite, ela é um tipo específico de tontura. Na verdade é bastante rara, mas o pessoal costuma fazer uma confusão quanto a isso, né? É verdade. No geral se chama tudo de labirintite e não é. A labirintite, ela é uma tontura rara, geralmente desencadeada por uma infecção viral ou bacteriana lá na orelha interna. Então ela cursa com, além da perda do equilíbrio, da tontura bem intensa, aquela vertigem intensa, mal-estar, perda da audição, zumbido, então ela vem acompanhada de outros sintomas, né? No geral não é isso que a gente encontra no consultório, né? No geral, a tontura mais comum é a VPPB, que é a vertigem posicional paroxística benigna. A gente costuma chamar de tontura dos cristais. Os pacientes conhecem por esse nome, né? E a tontura dos cristais, aí é aquela que causa um desconforto súbito, uma tontura com aquela sensação de que está girando, aparece subitamente, brusca, dura pouco tempo, no geral dura alguns minutos, e pode vir acompanhada de enjoo, de mal-estar, de suor intenso e relacionada a algum movimento da cabeça. Sim. Então,
o paciente costuma referir, eu tenho tontura quando eu viro na cama, ou quando eu levanto da cama, ou quando eu vou estender a roupa no varal, ou quando eu amarro o tênis, né? São nessas situações. É verdade. E como é que a gente trata a tontura? Isso é tratado com medicação, com terapia? Como funciona o tratamento? O tratamento, Sandra, ele é variável de acordo com a causa específica dessa tontura. Por exemplo, no caso da VPPB, que é essa tontura dos cristais, o tratamento ele é com a reabilitação, são manobras, são exercícios que a gente pode fazer no consultório mesmo para realinhar os cristais. O que são os cristais? Os cristais, eles são estruturas que a gente tem na orelha interna e eles são responsáveis pelo nosso equilíbrio. Eles que dão o nosso senso de posição do corpo. Sim. Então, o que acontece? Quando eles saem do lugar onde eles deveriam estar, gera tontura. Então, a gente faz uns exercícios para reposicionar. Então, nesse tipo específico, o tratamento são os exercícios. No caso, por exemplo, de uma tontura por um distúrbio do metabolismo que pode ocorrer, por exemplo, uma tontura por aumento da glicose ou por alguma doença do reumatismo, aí a gente tem que tratar especificamente essa causa. Então tem que ser diagnosticado, realizado exames, não dá para sair tomando medicação ou dizer que é esse o problema do paciente. Eu tenho tontura, então eu vou tomar a determinada medicação. Não é assim, depende de cada caso, né? Então tem que fazer uma avaliação, tem que fazer, coletar direitinho essa história do paciente, como é que é o tipo da tontura, fazer um exame físico. Eventualmente são necessários alguns exames para a gente avaliar se o labirinto lá, que é a orelha interna, está funcionando adequadamente. Sim. E a partir disso, daí a gente direciona o tratamento. Geralmente as pessoas começam a apresentar tonturas acima dos 50 anos, que é o mais comum a gente ouvir as pessoas dizerem que ficaram tontas. Mas a gente sabe que também tem ocasiões que pode acometer pessoas muito jovens com tontura. Existe um estudo científico por que essa diferença tão grande de idade, às vezes tão jovens já com problema de tontura? O que acontece? A gente vê em pessoas jovens, pessoas com 20 anos, 30 anos com tontura. Em criança é mais raro, bem mais raro. Sim. Mas em adultos jovens já se percebe. E nos idosos é muito mais comum porque ocorre uma degeneração, como a visão também a gente vai perdendo ao longo dos anos, a questão do equilíbrio também a gente vai perdendo um pouco ao longo dos anos, então se torna mais comum nos idosos, né? Além disso, tem uma sobreposição. Os idosos podem acabar tendo, então, uma perda de visão associada, uma perda da força dos membros inferiores, uma perda muscular. Então, são os 3 pilares do nosso equilíbrio: o labirinto, a visão e a força muscular. Se os 3 estão comprometidos, a tontura ocorre com maior facilidade. Doutora, a mulher, a partir de uma certa idade, quando ela entra no período da menopausa, o organismo ele dá uma bagunçada geral. E às vezes fazendo uma reposição hormonal, tomando alguns medicamentos, pode também ter crises de tontura. Isso é passageiro ou isso vai permanecer durante o período? Isso depende se ocorreu lesão no labirinto. Se for só por conta da medicação mesmo, a tendência é passar, né? Mas se por acaso tem já alguma lesão no labirinto, lá na orelha interna, essa medicação, ela só veio ajudar a desencadear. Então, é possível que seja necessário algum tratamento mais prolongado, não que não tenha cura, que não vá passar, mas que talvez seja necessário um tratamento mais prolongado. E no início da entrevista tu falaste que atua também com a medicina do sono. Para a gente é um pouco novo isso, e é até difícil de compreender como é que funciona essa medicina do sono e em que casos ela é indicada.
Exato. É uma área nova, inclusive na medicina, né? Verdade. É muito recente, então ainda tem muitos estudos em andamento. O pessoal ainda está descobrindo muita coisa na medicina do sono. Mas a área que especificamente eu trato e avalio é a questão do ronco e da apneia do sono. Sim. Né? O que é isso? O ronco, então é aquele ruído que ocorre por conta da vibração do som na nossa faringe, na nossa garganta, e que né? perturba muito Perturba o sono muito das outras pessoas. Exato. O que acontece? Os pacientes que chegam no meu consultório geralmente vêm trazidos pela esposa. Que a esposa queixou que está roncando muito e não consegue dormir. O paciente, no geral, não percebe. Ele começa a perceber quando tem a apneia associada. A apneia, ela é a parada da respiração durante a noite, né? Então, isso começa a fragmentar o sono. O paciente começa a acordar cansado, parece que não dormiu, parece que não descansou à noite. Tem muito sono durante o dia, então não consegue se manter, por exemplo, conversando com alguém após o almoço, é muito difícil, né? Ou começa a ter alguns episódios de sonolência. Sim. E de que forma é tratado? A pessoa vai lá no espaço, passa a noite lá, é diagnosticado, e daí? E como é que funciona o tratamento a partir daí? Exato. No geral, o paciente precisa fazer a polissonografia, que é aquele exame, tem lá no Santa Mônica, é um exame que o paciente dorme monitorizado. Então, vai ter diversos eletrodos para avaliar os parâmetros do sono, batimento cardíaco, a questão da apneia, se tem um índice grave ou mais baixo, se tem algum movimento patológico dos membros inferiores, e se ele chega nas fases mais profundas do sono ou não. Com tudo isso e com a avaliação do paciente, exame físico, aí a gente vai conseguir determinar o tratamento necessário. Uma pergunta que as pessoas já devem estar se fazendo em casa, mas eu vou dormir com aparelhos, eu vou estar preocupado na hora de me mexer, será que eu vou conseguir dormir? Tem essa dúvida? Tem, muita gente tem. Porque tu tá num ambiente diferente, uma iluminação diferente, tudo é diferente, e isso afeta o nosso sono. Com certeza. E o paciente sempre me pergunta isso também. O que acontece? A polissonografia é o exame mais próximo da nossa noite de sono. Mas é claro que tem alguns vieses, então talvez ele tenha uma dificuldade maior para dormir, porque ele está cheio de eletrodos, porque ele tem algum receio de virar na cama, mas ele pode movimentar. E até aquele receio de roncar e as pessoas escutarem. Não é? Mas o que acontece? Ele vai ficar num quarto sozinho. Tem uma técnica que fica em outra sala, então ela vai monitorizar a partir daí, dos eletrodos que estão ligados ao computador, e de uma câmera, né, que tem microfone acoplado, mas no quarto o paciente vai estar sozinho. E é para tentar simular ao máximo uma noite de sono o mais próximo do normal, né, para a gente conseguir detectar. Porque também tem aquela questão assim, tem pessoas que são tão agitadas que só de se imaginar num outro ambiente gera uma crise de estresse e ela não consegue dormir. É pensado em tudo isso para que não ocorra essa insônia. É pensado em tudo isso. Em casos em que o paciente não consegue dormir mesmo, aí pode-se usar o uso de medicamentos indutores do sono, tá? Mas a gente prefere que o paciente não use medicação, né? Que seja bem natural esse Bem sono. natural, isso aí, muito bem. Estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. Nós vamos para um breve intervalo comercial e já retornamos. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Somos uma cooperativa de médicos e nos unimos porque temos comprometimento com a vida.
Eu busco dar sempre a empatia. Eu me sinto bem, né, em poder ajudar, em saber que a cada dia eu dou o meu melhor. Para mim é mais do que um trabalho, é um propósito, uma missão. Nossa relação com os pacientes, né, sempre foi de doação e esse momento mais ainda. Ela segurou na nossa mão e aí ela falou: eu achava que eu estava sozinha, mas vocês estavam comigo. Então isso foi muito importante para a equipe, né, saber que ela entendeu esse acolhimento. Quando a gente fala assim, ó, o senhor está de alta, ele vibra de uma forma que não tem explicação. Não há como não se sensibilizar diante de histórias e de olhares que depositam em nós tanta confiança. A palavra confiança ganhou um peso muito importante, porque a relação médico-paciente ou médico-familiar, ela está tendo que ser a base do telefonema, a base da chamada de vídeo. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Essa é a nossa vocação. É o nosso jeito de cuidar. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. Hoje nós estamos falando um pouquinho sobre a área da otorrino, que é a nossa garganta, o nosso ouvido, nosso nariz e também o nosso sono. Então, para você que tem dificuldades aí de dormir, preste atenção nessa entrevista aí que a gente está falando sobre este assunto que envolve muito o nosso bem-estar durante o dia. Uma noite mal dormida pode ser um dia bastante complicado. Lembrando a todos que o nosso programa tem o oferecimento da Unimed Erechim e se você quer fazer um plano de saúde, precisa de um atendimento mais especializado, entre em contato com a Unimed, que a Unimed tem diversos tipos de plano para você, para sua empresa, plano familiar, pelo telefone 3520-6100. E a nossa convidada de hoje é a doutora Emanuele Miola, que é otorrino, e nós vamos falar agora um pouquinho sobre aquele zumbido do ouvido que incomoda e incomoda bastante, né, doutora? Eu acho que é uma reclamação também bastante frequente. Muito frequente, sim. O zumbido, ele é muito frequente em todas as idades, na verdade, mas também ao longo dos anos ele costuma ter uma piora, né? O que é o zumbido? Ele é um sintoma, na grande maioria das vezes ele é um sintoma de alguma perda auditiva, né? Em 85, 90% dos pacientes ocorre uma perda auditiva, eventualmente em frequências mais agudas do som. Então o paciente não percebe a dificuldade de audição, a dificuldade de entendimento, mas ele percebe aquele zumbido, aquele ruído no ouvido, pode ser nos dois lados ou em um lado específico, e pode ser um chiado, pode parecer uma cigarra cantando, existem diversos ruídos que ele pode simular. Sim. Isso é um aviso do cérebro de que tem alguma coisa ali na via auditiva que ativou esse mecanismo. No geral, é uma perda auditiva associada. Isso geralmente acontece a partir de uma certa idade. Nesses casos, é recomendado o aparelho auditivo? Se tiver uma perda auditiva associada, moderada, leve, que interfira também naquelas frequências que a gente usa na comunicação, aí o aparelho está indicado. Né? Em alguns pacientes que têm um zumbido que chega a ser incapacitante, um zumbido que incomoda o dia a dia, que interfere nas atividades do cotidiano, que interfere para o início do sono, nesses casos a gente pode usar também um aparelho que é um gerador de ruído. Sim. Ele é semelhante a um aparelho auditivo, mas ele serve para mascarar esse zumbido. E a longo prazo, o cérebro, então, ele vai ser treinado para não escutar mais o zumbido. Algumas pessoas reclamam do desconforto do aparelho. Existe hoje aparelhos menores, mais tecnológicos, que dão um conforto maior para o paciente? Existem. Inclusive, é nisso que as empresas
fabricantes dos aparelhos têm se especializado, Sim, né? Manter uma boa qualidade de som e, ao mesmo tempo, tem tornado esses aparelhos cada vez mais discretos, né? Sim. Hoje em dia, existem aparelhos que são do tamanho de uma moeda de 5 centavos. Nossa. Eles são bem discretos. Mesmo em homens que têm o cabelo curto, não costuma ser notável. E também existem aqueles aparelhos que ficam dentro do canal, né? Que não são indicados para todos os tipos de perda. Isso vai depender de uma avaliação, mas que também podem ser usados. Então, são bastante bem práticos. Confortáveis e práticos. Doutora, outro problema bem normal nessa época do ano, mas que precisa de uma atenção especial, são as dores de garganta, que muitas vezes a gente confunde uma dor de garganta com uma faringite, uma laringite, essas ites aí que nos perturbam muito nessas mudanças de temperatura. Exato, e elas geram confusão mesmo. Sim. Porque às vezes tem muitos sintomas semelhantes, né? O que a gente pode diferenciar inicialmente? As amidalites virais das não virais ou das bacterianas, né? Sim. As amidalites bacterianas, então, são aquelas que ocorrem mais em pacientes jovens, dos 5 aos 15 anos, em média. É uma dor de garganta súbita, intensa, no geral associada à febre alta de 38,5 ou mais, que no geral aparece uma íngua no pescoço. Sim. E mal-estar, desconforto, o paciente fica de cama, né? E no exame físico a gente identifica as placas na garganta, né? Outro caso são as amidalites virais. Aí costuma ser uma dor um pouco mais leve, não dá uma febre tão alta, não aparece íngua no pescoço. Pode vir junto de entupimento nasal, uma coriza, uma tosse, eventualmente diarreia também, né? Costuma ser um quadro mais leve e com mais sintomas. As dores de garganta, elas são bastante desconfortáveis, seja passageira ou seja mais frequente. Mas tem pessoas que têm tanta dor que precisam fazer um procedimento cirúrgico. Em que casos é indicado um procedimento cirúrgico na garganta? O procedimento cirúrgico, no caso a amidalectomia, que é a retirada das amígdalas, ela está indicada nos casos em que as amígdalas são muito grandes. Sim. Então elas obstruem a faringe aí, tem essa indicação, ou nos casos de amidalite bacteriana de repetição, ou seja, aquele paciente que tem aquela amidalite forte, com aqueles sintomas que eu já falei, pelo menos 3 vezes no ano, por 3 anos consecutivos, ou então nos casos assim em que um ano teve 7 episódios. Nossa, ou mais. Bastante, né? É muito frequente, então isso traz uma qualidade de vida baixa, né? Tá sempre com dor de garganta. Nesses casos o benefício da cirurgia se sobrepõe aos riscos, então a gente indica. Um outro problema que é bem comum a gente ouvir falar é o nariz, o desvio de septo. Problemas para respirar, tem dificuldade, acaba respirando somente pela boca, não utiliza o nariz da forma que é necessário e é importante fazer essa respiração. Exato. O nariz foi feito para respirar, né? A gente tem um órgão específico para isso. E aí o que acontece? Tem muitos pacientes que têm desvio de septo, ou seja, essa parede que existe entre as duas narinas, ela está torta. Então, ela acaba obstruindo uma ou as duas narinas. Outro fator comum de obstrução do nariz é a hipertrofia dos cornetos. Os cornetos são uma estrutura que a gente tem no nariz que servem para filtrar o ar, aquecer, desenvolver a função própria dele, né? Mas quando eles incham muito, acaba gerando obstrução. Então, o paciente pode acabar respirando pela boca, porque não está respirando adequadamente pelo nariz. E aí, respirar pela boca
Pode trazer faringites com frequência, porque o ar passa ali gelado, não é aquecido, não é filtrado, então tem uma tendência maior de desenvolver faringite, amidalite, por isso. E também em crianças, por exemplo, isso pode afetar o desenvolvimento da face, da mordida, porque o ar começa a entrar mais pela boca do que pelo nariz. Pode então trazer um alongamento da face, ou então a gente percebe aquelas crianças com a mordida aberta, sim, que os dentes da frente estão bem mais para frente, chega a formar um espaço entre os dentes superiores e inferiores. Pode ser porque ela não respira bem pelo nariz. Meu Deus. É necessário uma avaliação. A gente, quando é pequeno, quando é criança, os pais, e eu acho que todas as mães que estão assistindo vão concordar comigo, a gente não se preocupa em ensinar a criança a respirar. A gente ensina ela a comer, a gente ensina um monte de coisa, mas respirar a gente não ensina. E é por isso que tem tantos adultos que não respiram direito. Então a gente deveria educar as crianças no quesito respirar também? O que acontece? A respiração ela deveria ser um ato natural, involuntário. O que os pais devem ficar atentos é se a criança tem alguma dificuldade com isso, né? Sim. Então, se ela persiste com a boca aberta, não é porque talvez ela não esteja treinada, mas porque ela tem alguma dificuldade respiratória pelo nariz e não consegue se manter com a boca fechada, né? Claro, em alguns casos também, a criança ela tem uma boa respiração pelo nariz, mas ela tem uma flacidez dos tecidos da garganta, da face. Então, essa flacidez faz com que ela fique com a boca aberta. Nesses casos, depois de uma avaliação, o otorrino ele fez toda essa avaliação da via aérea, não tem nada obstruindo, é só por uma flacidez, aí podem ser orientados exercícios de treinamento da musculatura, para a criança manter a boca fechada. E se não tratar, vai se tornar um adulto flácido? Pode ficar com essa flacidez aí ao longo da vida, né? Com aquela face mais alongada, a bochecha mais baixa, a boca entreaberta, né? Sim. Claro que, como eu falei, é necessário descartar que não tem alguma dificuldade respiratória. Em alguns casos a gente não encontra e é por conta só da flacidez mesmo. Então, o importante é fazer uma avaliação médica, seja adulto, seja criança, para ver se respira direitinho, se aproveita o uso do nariz, né? Porque ele não é só um objeto que está aqui no rosto, ele tem uma utilidade bastante importante, né? Essa parte de filtrar aí é uma coisa que a gente deve prestar bastante atenção. Porque principalmente agora no inverno, fica com a boca aberta, daí tem uma dor de garganta, acaba tendo febre, mal-estar e assim vai, né? E o que acontece? Muitas vezes os pacientes não percebem essa dificuldade. Eles têm dor de garganta recorrente e não respiram bem pelo nariz. No momento que tu trata o nariz, melhoram as dores de garganta. É porque o ar estava entrando gelado, não estava sendo filtrado, né? Ele não estava entrando pela via normal dele. Então a gente tem que dar uma atenção especial para essa região aqui do nosso corpo, porque ela é bem importante e melhora a nossa qualidade de vida, como também dormir equilibradamente. Exato, e está tudo interligado, né? Pois a questão do sono está interligado nisso, porque alguma obstrução dessa via do nariz, da garganta, pode gerar o ronco e a apneia do sono, como também pode gerar essa dificuldade respiratória, as amidalites, está tudo interligado. É verdade. Doutora, obrigada por ter vindo até a TV Erechim, a gente conversar um pouquinho desse assunto que é bem importante para todos nós. Obrigada pelo convite, eu gostei de estar aqui e espero ter esclarecido o pessoal que está acompanhando. Acho que foi um bate-papo bem interessante. E para as pessoas que ficaram atentas a essa entrevista e aquela pulguinha aí atrás da orelha deu sinal, qual o telefone de contato? O telefone do consultório é 2107-0554, é lá no Santa Mônica. Então tá, obrigada, doutora. Obrigada.
E a todos vocês que nos acompanhem, uma boa noite.